Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar continuidade, com o nosso curso aqui de matemática. E eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre múltiplos e divisores, tá ok? Então, múltiplos, aquilo que cai com a aplicação de múltiplos, divisores, aquilo que tem aplicação também dentro de divisores. É um assunto muito gostoso de aprender, tá bem atrativo e tem muitas aplicações, viu? Muitas aplicações mesmo. Dá pra, as bancas gostam por quê? Porque eu posso muito bem aplicar dentro de um contexto do próprio órgão ali. A verdade é essa. Então, iremos aprender o que é múltiplos e as questões que envolvem múltiplos. Depois iremos ver o que são divisores e as questões que envolvem divisores. Beleza? E você vai perceber que é comum a todas as bancas. Tanto CESP, Sesgran Rio, FGV, Fundação Carlos Chagas também, principalmente, né? Beleza? Exaf também, às vezes. Então é muito comum nas provas, tá ok? E cai bastante. Vamos lá comigo? Vamos começar. Olha só. Nós temos aqui múltiplos e divisores. Que beleza, né? Então, olha só. Os divisores. E depois vamos ver a questão do MMC e MDC. Beleza. Primeiramente, eu vou falar múltiplos, Josmar, né? O que vem a ser múltiplos? Então, quando eu falo múltiplos, por exemplo, múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3, né? São aqueles que são múltiplos, na verdade, são resultados de multiplicações. Beleza? Então eu posso falar o seguinte, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Ou seja, eu estou percebendo que vai de 3 em 3. E não esquecendo que podem ser tanto positivos quanto negativos. Então aqui, mais ou menos, né? Tá muito pequenininho. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui pra gente. Muito pequenininho. Vou colocar um pouquinho maior. Então, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Beleza. Então eu percebo que pode ser tanto positivo quanto negativos. Então, os múltiplos, eu falo assim, números inteiros, Por que inteiros? Porque podem ser positivos ou negativos. Beleza? Então eu falo assim para você, quem são os múltiplos de 3? Aí eu posso falar o seguinte, para generalizar. Quem são os múltiplos de 3? São aqueles números que são 3 vezes alguém, É o resultado de 3 vezes alguém. Então, os múltiplos de 3 é 3 vezes alguém, vou chamar de K, Então, os múltiplos de 3 vezes alguém, em que esse alguém pertence ao conjunto dos números inteiros. Legal? Osmar, quem seriam os múltiplos de 5? É aqueles que vão de 5 em 5. Pode passar com 0? Pode, 0. Aí vem mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 15, mais ou menos 20, mais ou menos 25 e assim por diante. Então eu posso falar que os múltiplos de 5 é 5 vezes alguém, em que esse alguém pertence aos inteiros. Legal. Josmar, quem seriam os múltiplos de 7? Então você já entendeu, São aqueles que vão 7, 14, 21, 28, 35, 42, vai embora, podendo ser positivo ou negativo, Josimar. Que beleza. Então eu posso falar que os múltiplos de 7 é aqueles que vão de 7 em 7. É 7 vezes alguém, em que esse alguém pertence ao conjunto dos números inteiros. Beleza. Então saber o que é múltiplo é bem tranquilo, não é isso? Quem são os múltiplos? Múltiplos são resultados de multiplicações. Então, múltiplos são resultados de multiplicações. Legal. Então, múltiplos são resultados, Múltiplos, vou colocar aqui, São resultados de multiplicações. Perfeito. Agora bem, com múltiplos, Josmar, nós podemos ter a aplicação de múltiplos dentro de vários contextos, de vários outros assuntos, Como é que vê para começar? Por exemplo, uma questão muito bacana mesmo, feita pela Universidade Federal do Paraná,
na questão de investigador, concurso, né, para investigador aí da Polícia Civil, né, concurso nível superior. E olha que questão bem interessante, onde nós vamos, né, fazer o seguinte, nós vamos aproveitar um pouquinho daquilo que nós já vimos, que é a teoria de conjuntos, juntamente com múltiplos. Ah, Josmar, é comum? É comum, né? Vai ter essa questão aí, vai ter outra questão também, né, da Sesgran Rio, né? Também a FGV gosta, tá? Então vamos comigo lá, olha que questão bacana. Fala bem assim, ó. Uma equipe de peritos criminais precisa descobrir a posição correta de um esconderijo e para tal dispõe somente de um pedaço de um bilhete rasgado. Então aqui, ó, né, na prova apareceu esse bilhete rasgado. Então os policiais ali, Josmar, achei essa questão maravilhosa, né? Os policiais ali, eles encontraram esse bilhete aqui, ó. Tá a fotozinha do bilhete, ó. Vamos ler esse bilhete comigo? Acho que dá pra gente ler, ó. Tá bem assim, ó. Vai, vou passar por cima aqui, ó. Vai, tá? Vou só sublinhar as palavras pra gente conseguir ler juntos. Vai até, olha só os bandidos lá, ó. Vai até acentuaram certinho até. Vai até o poço, né? E anda, vai até o poço e anda. Aí tá aqui, ó, múltiplos de. Aí tava rasurado 3 ou 8. Não se sabe se o número que está aqui, né, rasurado, tá borrado ali, digamos assim, aqui, ó, se é 3 ou 8, não se sabe. Então, o que esses bandidos fizeram, né? Um bilhete rasgado, os peritos conseguiram encontrar. Vai até o poço e anda múltiplos de 3 ou de 8, não se sabe. O que, Josimar? 3 ou de 8 passos ao norte. Lá, acho que tem que ser, né? Chegando e continuou. Então o que acontece? Os policiais encontraram esse pedacinho de papel, né? Esse bilhete rasgado. Aí aqui do lado nós temos o quê? Uma circunferência, certo? Um círculo. E dentro desse círculo, Josimar, né? Nós temos o poço que está aqui, ó. Ó. Que é o poço, né? Aqui, ó, é o poço que está lá no bilhete. Vá até o poço, né? E no centro aqui, ó, nós temos aqui um raio, né, ó, 100 passos. Então nós temos um raio de 100 passos para todas as direções, beleza? Então 100 passos para esse lado, para o outro, que é como se fosse o raio de uma circunferência. Beleza, vamos continuar então. Encontraram esse bilhete rasgado, aqui tem o mapinha do poço, né? Beleza. Aí fala bem assim, ó. A equipe situa-se na posição desse poço que se encontra dentro de um terreno de área circular de raio igual a 100 passos, né? Então nós temos aí, né, 100 passos de raio. E não possui bússola para indicar o norte. Além disso, é noite. O bilhete rasgado não deixa claro se o número de passos a ser dado é múltiplo de 3 ou de 8. Ah, questãozinha de múltiplo, Josimar. 3 ou de 8. Mas ao mesmo tempo, olha o que acontece. Não se sabe se é múltiplo de 3 ou de 8. E eu já te ensinei no curso lá, né? No nosso curso de matemática, sobre conjuntos. E eu falei o que para você? Quando aparece o ou, Josimar, o ou tem duas interpretações, né? O ou pode ser uma soma, ou pode ser o quê? O ou pode ser união. Então, quando aparecer o ou, ele pode ser soma ou ele pode ser união. Isso quer dizer o seguinte. Vamos continuar. Entretanto, a equipe é formada por peritos que entendem de métodos de contagem e que decidem usar o princípio da inclusão e exclusão. Sendo A e B conjuntos de números de elementos e dado por NA e NB, né, respectivamente, então, NA é o número de elementos do conjunto A. Já falei lá em conjuntos para vocês sobre isso. NB é o conjunto de elementos do conjunto B. Beleza? Então, o número de conjuntos, né, de elementos, número de elementos de A, número de elementos de B.
Então, N A união B, o número de elementos do conjunto A união B é quem? É NA mais NB menos A, aqui é a interseção, tá? Tá errado aqui, ó. Menos a interseção de A e B. Onde N, A união B é o número de elementos que pertence a pelo menos um dos conjuntos A e B. Com base nesse princípio, determino o número máximo de tentativas que a equipe terá de realizar para encontrar o esconderijo. Perguntinha de novo. Determine o número máximo de tentativas que a equipe terá que realizar para encontrar o esconderijo. Beleza. O que acontece? Acontece o seguinte, né? Questão difícil? Questão difícil. Questão boa demais, né? Acontece o seguinte. Os policiais chegaram no local, né, e encontraram um bilhete rasgado. Que aqueles, né, bandidos, digamos assim, deixaram lá. No bilhete falava bem assim, ó, vai até o poço. O poço está no centro daquela circunferência. Vai até o poço. Beleza? E anda múltiplos de 3 ou de 8 para o norte. Então você vai andar múltiplos de 3 ou de 8. O raio tem quantos passos? Tem 100 passos. Então, para eu encontrar aquilo que eu quero, eu vou andar múltiplos de 3 ou múltiplos de 8, porque o bilhete estava rasurado e os policiais não sabiam se era 3 ou se era 8. Mas esses peritos criminais, eles sabem o que eles conhecem do método da inclusão e exclusão. Esse método da inclusão e da exclusão é o que eu falei para você sem fórmula. O ou, quando tem algo em comum, eu incluo a interseção. O ou, quando não tem nada em comum, conjuntos disjuntos, não tem interseção. Então, quando a banca aqui coloca para você o princípio da inclusão e da exclusão, foi aquilo que eu falei para você antes. Não é isso? Então, é uma questão que vai envolver conjuntos e, ao mesmo tempo, múltiplos. Porque você tem que perceber que toda questão de múltiplos, gente, ela sempre vai vir associada a outro assunto. Correto? Então, uma maneira de cair bastante em conjuntos, essa provinha que... A provinha daqui a pouco também, a provinha da Ministério do... Como é que é? Uma maneira de cair bastante em conjuntos, essa provinha que... A provinha daqui a pouco também, a provinha da Ministério do... Como é que é? Ministério, como é que é, meu Deus do céu? Qual foi o concurso? Foi 2014. Ministério da Fazenda, feita pela ESAF. Foi a mesma questão, só que dentro de outro contexto. A resposta é até a mesma, acredita numa coisa dessa? Então a ESAF cobrou também o Ministério da Fazenda. Essa mesma questão aqui, a resposta é até a mesma, só que era dentro de outro contexto. O que eu achei legal nessa questão, sabe o que foi? É porque eles conseguiram criar aqui uma situação hipotética muito bacana. Beleza? Josmar, fácil? Não é fácil, não é difícil. Mas essa é a nossa proposta aqui no nosso curso, é fazer tudo difícil de uma maneira bem fácil. Beleza? Então, olha só. Chegou no centro do poço, os policiais têm que andar múltiplos de 3 ou múltiplos de 8. Aí eu pergunto para você, dentro de 100 passos, eu tenho de 1 a 100, eu tenho múltiplos de 3? Tenho. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, tá. De 1 a 100, eu tenho múltiplos de 8? Tenho. 8, 16, 24, 32, tá. Mas a pergunta é, de 1 a 100, eu tenho múltiplos de 3. De 1 a 100, eu tenho múltiplos de 8. Mas de 1 a 100, eu tenho números que são ao mesmo tempo múltiplos de 3 e múltiplos de 8, eu tenho, Josimar.
Então, quando tem algo em comum, o que nós aprendemos? Eu monto diagrama, não importando qual é o assunto. Lembra disso? Correto? E você vai ver isso lá em probabilidade também. Porque o princípio, né, a teoria de conjuntos é um dos principais princípios da matemática do raciocínio lógico. Então você lê uma questão, você percebeu que tem algo em comum, não quer nem saber. Ah, é com múltiplos, monta diagrama. Ah, é probabilidade, monta diagrama. Ah, é raciocínio lógico, monta diagramas. Beleza? Porque se tem algo em comum, eu vou montar diagramas. Então a questão é a seguinte, o que ele quer? O número máximo de tentativas que a equipe terá de realizar para encontrar o esconderijo. Chega no poço, mira para o norte, eu vou andar múltiplos de 3 ou múltiplos de 8. Múltiplos de 3 ou múltiplos de 8, esse ou é soma? Não. Esse ou é união, porque tem algo em comum. Beleza? Correto? Então, é uma questão que vai envolver conjuntos e ao mesmo tempo múltiplos. Vamos continuar, vamos fazer aqui agora. Então, a questão é o seguinte. O que eu vou fazer com vocês aqui, ó? De 1 até 100, né, que são 100 passos, eu tenho múltiplos de 3, tenho, Josimar. Eu tenho múltiplos de 8, eu também tenho, Josimar, né? Mas eu tenho também o quê? Os múltiplos de 3 e 8 ao mesmo tempo. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Vamos calcular quantos são os múltiplos de 3, de 1 a 100, quantos são os múltiplos de 8, de 1 a 100, e quantos são múltiplos de 3 e 8 ao mesmo tempo, de 1 a 100. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora fica fácil de fazer a questão. Josmar, quantos são múltiplos de 3, de 1 a 100? É só você dividir. Por exemplo, 100 dividido por 3. Dá quanto? 33 números. E o resto? Não me interessa. Tá bom? Se sobrar um restinho é porque não foi a quantidade exata. Então, de 1 a 100, quantos são múltiplos de 3? 33 números. Então, múltiplos de 3 nós temos 33 números. Que vai chegar até 99, né, gente? Então, quantos são múltiplos de 3? 33 números. Correto? Josimar, quantos são múltiplos, né? Quantos são múltiplos de 8? Vamos lá. 100 dividido por 8. 1 sobra 2, 20 dá 12, né? Sobra um restinho? Sobra um restinho. Não tem problema. Então, de 1 a 100, nós temos 12 múltiplos. Ah, mas aí é aquele detalhe. Eu tenho os múltiplos de 3, eu tenho os múltiplos de 8. Múltiplos de 3 são 33 números. Múltiplos de 8 são 12 números. Mas eu quero também aqueles que são múltiplos de 3 e de 8 ao mesmo tempo. Quando você quer isso, você faz, sabe o que, gente? Só você fazer o seguinte, ó. Quantos são múltiplos de 3 e de 8, Josimar? Aí você fala, 3 vezes 8, 24. Os múltiplos de 3 e 8 ao mesmo tempo, é só você multiplicar. 3 vezes 8, 24. Os múltiplos de 24 são aqueles que são múltiplos de 3 e 8 ao mesmo tempo. Beleza? Então você vem aqui agora, ó, e faz 100 por 24, que vai dar 4. Beleza? O restinho não me interessa. Então, quantos são múltiplos de 3 e 8? 4 números. Beleza? Aí ficou tranquilo, né? A perguntinha de novo. Determine o número máximo de tentativas que a equipe terá de realizar para encontrar o esconderijo. Então, eu vou lá e percebo o seguinte. Tem algo em comum? Tem. Quantos são múltiplos? Quantos são múltiplos de 3? Quantos são múltiplos de 8? Quantos são múltiplos de 3, Josimar? Vamos lá, muda a corzinha aqui. Vermelhinho. 33. Quantos são múltiplos de 8? 12 números. Mas quantos são múltiplos de 3 e de 8? Que é o mesmo que falar o quê? Múltiplos de 24. 4 números. Aí, conjunto nós já vimos, né? Beleza? Ó, 33 menos 4, 29, 12 menos 4, 8. Beleza? Então nós temos o quê? Múltiplos de 3 ou de 8, esse ou é união, né, Josimar? E união é isso aqui, ó. Ó, que beleza. Então, quantos?
29 com 4, 33, com mais 8, 41. Então, 41 situações, 41 tentativas é o número máximo que nós teremos para encontrar o esconderijo. Beleza? Então, quando tem algo em comum, eu monto o diagrama. Saber o que é múltiplos, isso é mais tranquilo. Quantos são múltiplos de 3 de 1 a 100? É só pegar 100 e dividir por 3. Deram 33. Sobrou um pouquinho? Sobrou um elemento? Sobrou, mas então não é múltiplo, né? Porque para ser múltiplo tem que ser o quê? Exatamente. Correto? Então, ó, quantos são múltiplos de 3 de 1 a 100? 33 números. Quantos são múltiplos de 8 de 1 a 100? 12. E quantos são múltiplos de 3 e de 8? É o mesmo que falar múltiplos de 24. 4 números. Então, 41 tentativas. Resposta, letra D. Belezinha? Olha só. Você percebe como é importante? Não tem como falar assim, mas eu vou aprender aqui só conjuntos. Aí eu vou aprender aqui só múltiplos. Não tem jeito de fazer isso. Ainda mais que múltiplos, você vai perceber que tem várias situações. É tanto que lá no meu livro, o que eu fiz? Eu coloquei questões com múltiplos. Aí tem questões envolvendo conjuntos, tem questões envolvendo datas que a Fundação adora, Cesar Rio adora, FGV adora, entendeu? CESP nem tanto, correto? Mas FGV, Cesar Rio, Fundação Carlos Chagas, questões com datas, e é uma questão de queijos, múltiplos, entendeu? Múltiplos. Por exemplo, que é uma questão da Cesar Rio, por exemplo, fala bem assim, ó, em certo ano, a sexta-feira 13 ocorreu no mês de abril. Qual será o próximo mês que teremos outra sexta-feira 13? Tá entendendo? Mas eu estou meio perdido. Então eu vou te ensinar, daqui a pouco eu vou te ensinar. Então, ou seja, eu quero mostrar para você que com múltiplos eu posso estar respondendo vários tipos de questões. Primeiro passo, o que nós estamos fazendo aqui? Vimos o que são múltiplos, resultados de multiplicações. E com múltiplos estamos fazendo o quê? Múltiplos com conjuntos. Depois, Josimar, com múltiplos, MMC. Depois, Josimar, questões com datas. E assim vai caminhando. Então, mostrar como é importante essa ideia de múltiplos. Tá? Como eu posso aplicar dentro de vários contextos. Belezinha? Mais uma questãozinha aqui comigo, vamos lá? Agora, Cesar Rio. Fala assim, ó. Quantos são os números inteiros compreendidos entre 100 e 200, que são múltiplos de 3 e simultaneamente não são múltiplos de 5? Legal. Que são múltiplos de 3 e não são múltiplos de 5, né? De 100 a 200. Então, olha só que legal. Deixa eu só ver qual é a próxima questão aqui primeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a questão 3 primeiro, porque a 3 era um pouquinho mais fácil. Depois eu passo para a questão 2, tá legal? Vamos fazer a 3 primeiro para você dar uma base para fazer a questão 2, é melhor. As duas são da Cesar Rio. Essa questão 3 primeiro. Essa questão 3 aqui foi do Banco, foi da Caixa Econômica Federal, né? Uma questão da Caixa Econômica Federal que a Cesar Rio fez. Vamos fazer a 3, depois vou lá para a questão 2. Fica melhor, fica mais didático. Olha só, vamos fazer o seguinte. Quantos números múltiplos de 7 ou de 11 há entre 1 e 1000? Legal. Quantos números múltiplos de quê, Josmar? Múltiplos de 7. Olha quem apareceu de novo. Ou, né? Ou o quê? De 11 há entre 1 e 1000. Então, quantos números múltiplos de 7 ou de 11 há entre 1 e 1000? Josmar, apareceu ou não apareceu? Apareceu. E eu sempre vou me perguntar o seguinte, esse ou é união ou esse ou é soma? Quando é que o ou é união, Josmar? Quando tem algo em comum. Quando é que é soma? Quando não tem nada em comum. Como nós aprendemos, fizemos várias questões lá em operações com conjuntos. Primeiramente, tem algo em comum? Eu posso ter de 1 a 1000. De 1 a 1000, eu tenho múltiplos de 7? Tenho. De 1 a 1000, eu tenho múltiplos de 11? Tenho. Mas de 1 a 1000, Josimar, eu tenho números que são múltiplos de 7 e ao mesmo tempo são múltiplos de 11? Sim. Tem algo em comum.
E se tem algo em comum, eu faço o quê? Eu monto o diagrama, correto? Uma questão de múltiplos, porém envolvendo o quê? Teoria de conjuntos, beleza? Correto? É assim que eu quero que você aprenda aqui no nosso curso, tá ok? Questões difíceis? Sim, Josmar. Questões interpretativas? Requer o que do candidato? Interpretação? Requer. E a ideia é essa mesmo, beleza? Que você entenda. Então, olha só. Quantos são múltiplos de 7 ou de 11, né? Há entre 1 e 1000. Então, se tem algo em comum? Tem. Então, eu vou montar diagrama. Então, começa aqui já, ó. Que bacana. Múltiplos de 7, múltiplos de 11. Beleza? Então, eu já monto o diagrama por quê? Porque eu percebo que tem algo em comum. E se tem algo em comum, belezinha? Já vimos anteriormente isso aí. Tá ok? Vamos lá comigo então. Olha só. Quantos são múltiplos de 7? Aí você pega aqui, ó, da maneira mais simples, né? Pretinho aqui. Quantos são múltiplos de 7? Olha só. Mas só essa divisão mesmo? É. Por que é essa divisão? Porque quando começa do 1, né? Quando começa do 1, o que acontece? Não é de 1, até 1000, de 1 até 1000. Uma maneira mais simples de fazer é você dividir, porque está começando do número 1. Então, de 1 a 1000, quantos são múltiplos de 7? É só você dividir 1000 por 7. Beleza? Então, por estar começando o número 1, não tem nenhum problema, tá ok? Você fazer essa divisão. Até mesmo porque, Gilmar, você vai ganhar bastante tempo. Beleza? Então, vai dar 142. O resto não me interessa, tá bom? Então, quantos são múltiplos de 7? Você vai dividir, vai dar 142, vai ter um restinho. O resto não me interessa. Vamos lá de novo. Josmar, quantos são múltiplos de 11? Aí você vai pegar de novo lá, né? 1000 por 11, né? Vai dar 90. O restinho não me interessa. E por último, eu quero o que, Josmar? Tem algo em comum? Tem. De 1 a 1000 tem múltiplos de 7? Tem. De 1 a 1000 tem múltiplos de 11? Tem. Mas de 1 a 1000, Josmar, nós temos interseção? Temos. Vou até marcar para você perceber, ó. Tá aqui a interseção, não é isso? Nós temos múltiplos de 7 e de 11 ao mesmo tempo também. Beleza? Então, quem são os múltiplos de 7 e de 11? Já vimos aí, né, ó. Os múltiplos de 7 e de 11 é o mesmo que eu fazer o quê? São os múltiplos de 77. Então, vamos lá. Correto? Josmar, multiplicar? Sim. Depois eu vou te explicar por que você pode multiplicar, tá? Porque eles são primos entre si. Depois eu te falo o que é isso. Calma lá. Então, olha só comigo. Canetinha vermelha. 1000 por 77. Que vai dar 12. O restinho não me interessa. Josmar, agora eu faço o quê? Vai preencher o diagrama. É uma questão de múltiplos? É, mas envolvendo também conjuntos. Perfeito. Vamos lá comigo. Então, vamos lá. Quantos são múltiplos de 7? 142. Quantos são múltiplos de 11? 90. E quantos são múltiplos de 7 e de 11? É falar múltiplo de 77? 12. Então, 130 aqui, né? E beleza. Então, Josmar, ele não falou ou. Quem é o ou? O ou nada mais é do que, né, a soma do que está dentro. Então vai ser quem? 130 mais 12 mais 78. Beleza? Que vai dar exatamente 220. Então, 220 é o quê? Uma coisa ou a outra. Eu quero isso aqui, ó. Vou até marcar de marca-texto aqui, ó. Nós queremos isso aqui. Que ele quer uma coisa ou a outra. E esse ou é unir. Então, vou até colocar lá pertinho dele, ó. Esse ou é união. Belezinha? Correto? Então é o seguinte. Você percebe como é importante, né? Você entender outros conceitos. Nós já vimos aqui no nosso curso, né? Já foi gravado até a questão de conjuntos. Né? E eu falei assim você naquela época, olha gente, conjuntos caem dentro de várias situações.
beleza? Então aqui é uma situação muito bacana, beleza? Envolvendo o que, Josmar? Múltiplos e conjuntos. Fiz a questão 3 primeiro, no próximo bloquinho eu faço a 2, que era um pouquinho mais complicadinha, mas da mesma banca, César Rio, envolvendo também conjuntos. Até daqui a pouquinho.